possibilidade será nesse tipo de situação. Bom, encerrando este papo, gostaria de deixar então agora um espaço para perguntar, dialogar, conversar, discutir, já que obviamente falar a respeito do contato em si é fácil, comunicar-se é fácil. Basta preparar-se, fazer uma prévia preparação. Formas existem inúmeras. Métodos, bateladas. Formas de canalização, montes. Agora, qual é a melhor? Qual é a mais eficaz? Qual é a receita do bolo que tem, obviamente, um resultado garantido? Aquela que realmente os levar a uma condição de vida melhor. Em que vier transformar sua vida de maneira tal que todos, sem exceção, sentirão uma diferença. Esse é o tipo de contato que realmente será produtivo. Aquele que não fará alarde, aquele que não fará festa, aquele que de repente correrá de uma maneira tímida, porém profunda. Aquele que de uma certa maneira transformará suas vidas de tal magnitude e de tal tamanho que todos, automaticamente todos ao seu redor, só poderão falar bem da sua grande mudança. Mas aquele tipo de transformação e mudança que, ao invés de impactar o mundo ao seu redor da melhor maneira, apenas conquista inimigos, gera disputas, cria problemas, é o tipo de transformação e mudança que, em hipótese alguma, está sendo profícua, benéfica, ou que está vindo em benefício de um mundo melhor. Porque crescer, evoluir, transformar-se, não quer dizer concordar com todos. Significa entender, compreender a todos. Quando alguém tem a ensinar, ele não vem a discordar, mas a encontrar os caminhos que levam a um ponto comum. Por isso que dizem de que o sábio fala apenas quando tem que falar, e o tolo fala o tempo todo. Por isso é que a condição de ensino, de aprendizado, de desenvolvimento, ela decorre na intenção não de ser antagônico, contrário, diretamente a qualquer propósito, qualquer postura. Mas ele vai procurar justamente a união, a relação, o entendimento comum, o crescimento comum. Ele vai procurar entender e compreender os pontos de vista dos outros para conseguir também chegar a uma conclusão comum. Aprender, estamos sempre. Ninguém é dono da verdade. E se alguém se diz saber tudo, pode ser aquele que esteja mais errado que o resto. Muito bem. Deixo aberto as suas perguntas. Esse teu diálogo, hoje no dia de ufologia, ele ficou bastante assim, parecido com a base das antigas religiões, né? É um chamamento para o homem acordar a responsabilidade dele na coletividade. Basicamente é isso. Alguém sabe qual é a base fundamental da religião? O que fundamentaliza o conceito religare, do qual vem o termo religião? Religião está fundamentada num termo chamado religare, restabelecer ou estabelecer essa relação entre o homem e Deus. Mas fundamentalmente o conceito religião fundamenta-se num elemento chamado dogma de fé. A religião, ela é religião a partir do momento que ela se sustenta num dogma, isto é, numa verdade incontestável, única, que não será respondida por uma razão simples, porque ela é de origem divina e, consequentemente, incontestável. Então, para a gente fundamentar uma religião, a gente parte de um elemento, um dogma, ou dogmas, ou vários dogmas, em que, incontestadamente, terão que ser previamente aceitos para estabelecer os rituais e os elementos desta relação.
Aqui não. Justamente a antítese da religião somos nós. Somos a antítese da religião. Por quê? Porque não partimos de dogmas, nem estabelecemos dogmas. Pelo contrário, acho que todo o meu discurso fundamentou algo fundamental, se não extremamente claro, o questionamento. Tudo, sem exceção, é questionável. Muita gente me diz, Charlie, ou Carlos, alguns me chamam também, será que tudo é questionável? Será que Deus é questionável? Sim. Estava brincando com o Lércio agora há pouco, falando, Lércio, relação de causa e efeito é um pensamento linear. Porque o universo está dentro de uma relação de causa e efeito. E dentro de uma relação de causa e efeito, há uma linearidade, de uma certa forma. Acontece o seguinte, se Deus, ou este poder criador, não quisesse que o compreendêssemos, por exemplo, será que nos teria dado a capacidade de pensar, de arquitetar, de abstrairmos, de conseguir compreender e entender a nossa própria universalidade? Não. Se Deus, ou este poder criador, não quisesse que o compreendêssemos, por exemplo, será que nos teria dado a capacidade de pensar, de arquitetar, de abstrairmos, de conseguir compreender e entender a nossa própria universalidade? Não.